gostaria muito de gravar nesse cenário lindo que eu amo, mas tem muito vento. Fica para outra vez. Arrependam-se, pois está próximo o reino de Deus. Assim foi a primeira pregação do Evangelho quando o Messias ia se manifestar. João Batista, anunciando o começo do ministério de Cristo, pregava isso para as multidões. E o próprio Cristo, quando começou a pregar, era isso que ele dizia. Então, o arrependimento é, sem dúvida, tema central do Evangelho, tema central sobre a nossa salvação. E o que eu gostaria de trazer nesse vídeo é um quadro comparativo, uma comparação entre remorso e arrependimento. Na língua portuguesa, linguisticamente falando, os dois conceitos são a mesma coisa, são sinônimos. Só que teologicamente, biblicamente, eles não são sinônimos, porque existe uma linha muito tênue, uma separação muito sutil, muito discreta, difícil de identificar. Mas eu quero trazer alguns personagens bíblicos e alguns exemplos para que nós possamos identificar se nas nossas vidas, quando nós nos deparamos com os nossos erros, se o que nós temos é remorso ou arrependimento e os efeitos de cada um nas nossas almas. A primeira coisa é sobre o remorso, começando esse quadrinho comparativo. No remorso, a pessoa sabe que errou, ou seja, sabe que pecou. Pecar significa errar o alvo, erramos o alvo da vontade de Deus. Então a pessoa sabe que pisou na bola, então ela sente vergonha, sim, ela sente culpa, mas no fundo, lá no profundo do coração, muitas pessoas sentem essa vergonha, essa culpa, mas elas lá no fundinho, elas sustentam as suas razões. Elas lá no fundo, elas pensam, mas eu fiz isso por causa da fulaninha, por causa do fulaninho, por causa daquela circunstância, por causa daquela outra coisa, tadinho de mim. E aí, uma característica do remorso, a vitimização. A pessoa se posiciona como vítima. Olha só que coisa interessante. O personagem bíblico sobre o remorso é o homem que traiu o nosso Senhor Jesus Cristo, Judas Iscariotes. Eu quero trazer em Mateus, capítulo 26, do verso 23 ao 25, na última ceia, olha só o que aconteceu aqui, olha o que Jesus falou. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Olha só que tristeza. E aí, quando Judas traiu Jesus, e a Bíblia não fala a motivação, muitos conjecturam, Judas queria que Jesus fosse um Messias político, que se levantasse contra o Império Romano, que pegasse em armas e tal, e Jesus não foi nada disso, então Judas se indignou e traiu Jesus. Nós não sabemos a real motivação que passava na mente de Judas. O único que a Bíblia afirma é que ele foi possuído pelo próprio inimigo das nossas almas. Então, independente da motivação, ao trair Cristo, Judas, qual foi a sua atitude depois? Em vez de chorar, orar, com humildade, com humildade buscar a Deus, o que ele fez? Vamos em Mateus 27, um pouquinho mais para frente. Mateus 27, do 3 ao 5, diz assim, deixa eu achar aqui na Bíblia, Mateus 27, aqui ó. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Ou seja, a atitude de Judas, em vez de humildemente pedir perdão para Deus, ele foi e se suicidou. Devolveu, ele jogou para o templo, lá em Jerusalém, as 30 moedas de prata que os líderes religiosos da época ofereceram para ele entregar Jesus, e foi e se enforcou. E existe essa discussão teológica, estava predestinado para isso ou não? Só sei de uma coisa, aqui nós não vemos um homem que humildemente pede perdão para Deus.
E fica aquela incógnita. O que teria acontecido se, ao invés de ir enforcar-se, Judas teria pedido perdão para Deus? Fica então para nossa reflexão que o remorso, os frutos do remorso não são bons. Os frutos do remorso não levam a nada. O remorso, ele é um beco sem saída de vitimização, autojustificação. Então, todos esses sentimentos maus que não levam a nada. E agora vamos para nossa outro lado da nossa tabela, para o outro lado da nossa linha divisória, que esse sim, esse é completamente diferente. O arrependimento. O arrependimento que João Batista pregava, que Jesus sempre pregou. O arrependimento verdadeiro, ele é conduzido por um toque especial, um toque que não existe no remorso. O toque do Espírito Santo de Deus. Quando nós erramos o alvo, quando nós pecamos, e o Espírito Santo de Deus toca no nosso coração, e eu já te convido, querido, você que me assiste, se você não tem Jesus na sua vida, abra seu coração, receba. Eu não estou falando de placa de igreja, não estou falando de nada disso, eu estou falando de Jesus. Receba Jesus, abra seu coração para Ele e tenha esse privilégio de tê-lo morando em sua vida. Então esse toque do Espírito Santo conduz a algo totalmente diferente. Nós vemos lá no Antigo Testamento o rei Davi. Olha como ele errou. Ele cobiçou uma mulher casada, pegou ela para ele, o marido dela estava em guerra, e ele, em vez de estar lá na guerra, como os reis faziam naquela época, ele estava na ociosidade no palácio, então aí que começou o erro. Aí ele foi lá, colocou de propósito o marido dela no fronte da batalha, num lugar em que inevitavelmente ele iria morrer, para causar a morte dele, para ficar com a mulher, porque a mulher já estava grávida, e no fim houve toda a consequência, o nenenzinho não resistiu, faleceu, e tudo aquilo que aconteceu com o rei Davi, mas ele escreveu aquela obra-prima, que é o Salmo 51. O Salmo 51 eu não vou ler para não ficar tão extenso o vídeo, mas ele fala, Davi fala tudo ali, Davi fala, pequei somente contra ti, Senhor, contra ti somente pequei, purifica-me com isopo. Isopo era aquela planta que os sacerdotes colocavam sangue de cordeiros para purificar o altar do Senhor na antiga aliança. Devolva-me a alegria da tua salvação, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova-me dentro de mim um espírito reto. Então o Salmo 51 é uma obra-prima de quem realmente está arrependido, porque quem realmente está arrependido, ele quer uma mudança interior. Quem se arrepende quer melhorar, não quer justificar o seu erro, ele quer melhorar por dentro, melhorar seu caráter, como nós vemos em Davi no Salmo 51. E o personagem do Novo Testamento paralelo a Judas, mas que nos mostra o arrependimento, é o apóstolo Pedro. Todos nós sabemos que na noite em que Cristo foi preso e torturado antes de ser crucificado, Pedro negou Jesus 3 vezes. E nós vamos então para o Evangelho de João, capítulo 21, quando Pedro tem aquela conversa com Cristo, depois que Cristo ressuscitou. 3 vezes Jesus perguntou, Senhor, tu me amas? E Pedro respondia, sim, Senhor. E o verso 17, João 21, 17. Pela 3ª vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Então Pedro sentia tristeza pelo seu pecado, sentia tristeza por ter negado Jesus 3 vezes, chegou ao ponto de voltar a pescar, ele iria desistir de pregar o Evangelho. Então toda aquela crise tremenda, Pedro entrou numa crise tremenda, mas quando Cristo o resgata dessa crise, desse fundo do poço, Pedro sentiu aquela tristeza, 3 vezes perguntou, é porque eu neguei 3 vezes, mas no final ele declara, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E outro exemplo do arrependimento, que o arrependimento nos mostra que ele gera frutos, frutos visíveis. É Zaqueu, o cobrador de impostos que roubava, quando conheceu Cristo, quando levou Cristo à sua casa, é a coisa mais linda. Quando há uma transformação, depois que Zaqueu conhece Jesus, ele pega todo o seu capital, dá metade para os pobres, e todos aqueles a quem ele roubou, ele devolve 4 vezes mais. Depois que conheceu a Cristo, houve mudança, ou seja, mudança no coração, no interior, e frutos dessa mudança visíveis externamente. Então, o arrependimento, ele gera
mudança no coração e é visível externamente. E o grande versículo bíblico que nos ensina sobre o arrependimento, que nos faz ver claramente a diferença entre arrependimento e remorso, é com certeza 2 aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza, segundo o mundo, esse remorso que a pessoa se vitimiza, se auto-justifica, ela é um beco sem saída, produz morte. Lembre que o salário do pecado é a morte, como está escrito em Romanos. Mas olha só o que Paulo nos ensina no início. A tristeza segundo Deus, ou seja, o verdadeiro arrependimento que faz com que nós nos entristeçamos dos nossos pecados, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Esse arrependimento que leva à salvação nós vemos em Pedro quando ele voltou a servir a Jesus e, cheio do Espírito Santo, no Pentecostes pregou e ganhou mais de 3.000 vidas para Jesus. Esse arrependimento que leva à salvação nós vemos em Zaqueu, que mudou completamente a sua vida, e nós vemos em muitos outros na Bíblia, Maria Madalena, Lázaro, Marta e Maria, nós vemos nos outros discípulos, em Mateus, em tantos outros. Então, o arrependimento verdadeiro, ele aceita as consequências dos seus pecados, como Davi aceitou as consequências do desastre que ele cometeu. Então, aceita as consequências dos pecados, sim, porque os pecados vêm com consequências, mas é uma nova vida, é uma nova criatura. Então, o arrependimento leva à salvação. Que geração difícil nós estamos vivendo no século 21, que custa a se arrepender dos pecados. Uma geração que se condói em remorsos, mas não se arrepende. Meus queridos, vamos abrir o olho. Não adianta se vitimizar. O que faz diferença é se arrepender. Enquanto há tempo, enquanto há vida, enquanto respiramos, enquanto tenhamos tempo, arrependamo-nos dos nossos pecados para que tenhamos a vida eterna. Queridos, até o próximo vídeo.